Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Destino Segunda Guerra. Eu sou Adriano Oliveira e hoje nós vamos contar uma história sobre a guerra na Itália. Mas hoje nós não vamos falar de batalhas, de operações, de tropas, e sim de uma doença. Uma doença na Segunda Guerra Mundial, lá na Itália, que salvou vidas. Isso mesmo. E o palco da nossa batalha de hoje, na verdade, é um hospital, o Ospedale Fatebenefratelli Fratelli, que fica na ilha Tiberina, no Tibre, a mais ou menos 2 quilômetros a sudeste do Vaticano, em Roma. E era um hospital bastante antigo e ali, tradicionalmente, por diversas fases da história, ele foi um hospital para doenças infecto-contagiosas. Aconteceu durante a Segunda Guerra uma doença, uma infecção, a Síndrome K. E essa história é sobre a Síndrome K e principalmente o diretor do hospital, o Dr. Giovanni Borromeo. Borromeo ele não era simpatizante dos fascistas, muito pelo contrário, ele era contra o regime. Então, ele era o diretor desse hospital e a partir de 1938 começaram as perseguições aos judeus e àqueles que eram contra o regime. E aí, Borromeo ele começou a acolher no hospital pessoas que eram contra o regime. Inclusive, ele acolheu 2 médicos, um judeu e um outro antifascista. O judeu Vittorio Sacerdote e o antifascista Adriano Ossicini. Esses médicos eles foram responsáveis por tratar das pessoas ali no hospital. E quando estourou a guerra e a Alemanha ocupou a Itália, a perseguição dos judeus se intensificou e dos antifascistas também. E durante o domínio alemão, cerca de 8.500 judeus italianos foram transferidos para os campos de concentração, principalmente Auschwitz. Alguns sobreviventes, de 15 a 20, foram acolhidos no hospital de Borromeo. Assim, ele começou a esconder os judeus ali e com a ajuda de Adriano Ossicini, ele pôde inventar uma doença. A doença foi chamada de Síndrome K. Era um código que ele utilizava nas fichas dos pacientes, que todas as pessoas que trabalhavam ali sabiam que essa doença não existia. E assim, durante esses anos de domínio alemão, até 1944, ele conseguiu esconder mais de 100 pessoas e protegê-las da perseguição nazista. Para que isso acontecesse, o que ele fez? Ele tornou essa doença, ele fez que essa doença fosse uma doença contagiosa. Então a história que ele utilizava é que essas pessoas que tinham essa doença, ela era altamente contagiosa, assim ele pôde isolar o hospital. Inclusive os pacientes eles eram aconselhados a sempre que houvesse alemão ou a polícia fascista estivesse nas proximidades do hospital, eles eram aconselhados a tossir alto e assim sempre que chegava algum soldado alemão ou um fascista chegava próximo do hospital para tentar ver alguma coisa ou então até entrar no hospital, os pacientes começavam a tossir alto e ninguém tinha coragem de inspecionar e de entrar no hospital. E em junho, de 1944, assim que os americanos conseguiram libertar Roma, foi descoberto que essa doença, na verdade, ela não existia. E foi o médico Adriano Ossicini que deu o nome de Síndrome K a essa doença letal. Ele fez isso em homenagem, entre aspas, a 2 alemães, o marechal de campo Albert Kesselring, que era o comandante militar alemão na Itália e representante de Hitler junto a Mussolini, e também a Herbert Kepler, o chefe da polícia em Roma. E após o fim da guerra, Giovanni Borromeo foi reconhecido pelos italianos e também pelos judeus pelo seu ato de humanidade ao salvar mais de 100 judeus do Holocausto. Em 1961, Giovanni Borromeo morreu no hospital e foi homenageado pelo governo italiano. Entrou também para o rol dos justos entre as nações, que é a honraria dada pelo governo israelense àquelas pessoas que se arriscaram e que salvaram vidas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Espero que você tenha gostado dessa história. Convido você a curtir a nossa página, clicando no link aí na tela. E se você quiser ser avisado quando um novo vídeo surgir, clique no sininho e assim você será avisado e não vai perder nenhum vídeo nosso. Afinal, você já pensou em viajar para os campos de batalha e conhecer lugares da Segunda Guerra Mundial?